Olá, Ira Alvarenga. Boa noite, Ira. Estava aqui refletindo sobre muita coisa que tem acontecido no Brasil, na política, eleições, movimentos, partidos clamando pela participação dos jovens, querem renovar os seus quadros. E eu, como diz o Brizola, como dizia o Brizola, veio de longe. Eu veio de longe também, eu tenho quase 80 anos. Hoje, as aparências não me enganam, mas absolutamente lúcido, muito saudável, com muita vontade de participar do processo político brasileiro. Eu lembro de reflexões na juventude. Eu participei, acompanhei de longe, e mesmo em Paris, aquela revolução dos estudantes de 98. Começou com Daniel Cohn-Bendit, um líder estudantil da Universidade de Nanterre, protestando contra algumas medidas do governo em relação à sua universidade e tal, e acabou tomando proporções inusitadas. Os mais velhos devem lembrar: Daniel Cohn-Bendit, Rudi Deutscher, Régis Debray, Marshall McLuhan, com as suas verdades, o meio é a mensagem, e o Marquise, falando na luta de gerações. Daí surge aquela ideia de que a revolução poderia ser feita pelos jovens. Porque os jovens se referiam aos jovens de classe média alta, que estavam nas escolas, nas universidades, sustentados pelos seus pais, pelas suas famílias, e, portanto, sem aquela inserção terrível no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Eles estavam livres, eles não dependiam do emprego, eles tinham liberdade para pensar. E que eles poderiam, dessa forma, de uma maneira mais generosa, pensar na sociedade inteira. Doce ilusão. A Revolução de 68 acabou se ampliando de uma forma extraordinária. A Sorbona, em Paris, aderiu. Uma grande frente sindical declarou greve. Paz, meus senhores, de repente 2/3 da força de trabalho da França estava envolvida na paralisação dos estudantes. O presidente era o de Gaulle, Charles de Gaulle. Mas no que acabou isso? O de Gaulle acenou para os trabalhadores com aumentos salariais. E em relação às universidades, fez uma série de propostas. E esse movimento que mexeu no mundo, sacudiu a França e sacudiu o planeta, simplesmente se estiolou, desapareceu. Então a tal revolução dos jovens, a luta das gerações, a nova geração contra a velha geração, simplesmente não ocorreu. Porque você só pode modificar uma situação econômica, social e política de um país através de organizações partidárias, que pensam a sociedade, pensam a economia e colocam propostas para todas as instâncias da administração pública. Eram jovens revoltados e sem bandeira, os famosos rebeldes sem causa. Bom, depois disso aqui no Brasil, o José Maria Fiore, o filósofo lá do Rio Grande do Sul, tudo, passaram a raciocinar nessa ideia do neo-hegelianismo de esquerda, ou seja, jovens, mas mobilizados por algumas ideias. Mas a conclusão que eu quero chegar com vocês, nesse momento, é que não se faz uma mudança sem uma proposta política organizada e estruturada. E eu repito aqui com vocês, para o desagrado de muitos, o que o Nelson Rodrigues dizia quando perguntavam o que ele propunha para os jovens. Ele, cínico, irônico, dizia o seguinte: meus rapazes, envelheçam. Porque a mudança social tem que ser elaborada, pensada, comparada com outras mudanças de outros lugares do mundo. Não é essa coisa de juventude, política de gênero, política de identidade, identitarismo, gênero, se não houver uma consistência filosófica e ideológica. É claro que o processo civilizatório deve fazer, está fazendo, mulheres terem uma participação maior na política, deve ser igual à dos homens.
acabando com a discriminação racial. Afinal, a humanidade surge na África, ela era negra no início, branqueou quando foi se espalhando pelo planeta e para regiões mais frias. Cleópatra era negra. Os egípcios inventaram a escrita, os hieróglifos, e elaboraram estudos absolutamente incríveis até hoje sobre astronomia. Então vocês vejam que essas discriminações e tudo mais são produtos de desvios no processo civilizatório. Agora eu vejo aqui, por exemplo, partidos políticos. Olha, não falem do meu, né? Eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná, eu sou fundador, eu ajudei a montar isso com uma série de companheiros, evidentemente, não fiz sozinho, mas eu fui quem tomou a iniciativa de reorganizar a estrutura partidária e a minha ficha é até hoje a ficha número 1 do PMDB, que parece que não tem nada mais a ver comigo, é o partido do Bolsonaro. É o partido de sustentabilidade dos governos. Atrás do quê? De cargos, de trocas, de favores, transformando a política num mercado terrível. Ah, Requião, por que você não sai do PMDB? Eu acho que a base do PMDB não é assim. A base é diferente. A base do PMDB ainda pode se levantar e ter uma participação importante na história política do Brasil. Pelo menos é o que eu sonho. Mas eu vejo aí os líderes partidários do PT, por exemplo. Não, precisamos agora ter novas lideranças. A juventude tem que participar. Política identitária, política de gênero. Meu Deus, não é assim. Não é assim. Existem homens terríveis na política, mas existem mulheres que são terríveis ou não têm posição alguma. É claro que pelo número de mulheres e de homens no mundo, pelo menos deveria haver uma paridade de participação nas assembleias, nas câmaras, no Senado, na condução da política do Brasil. Mas isso está evoluindo. Agora, o que nós precisávamos, companheiros e companheiras, e eu falo agora como um brasileiro que faz política há muito tempo, desde menino me dedico ao sonho da mudança das coisas, até por uma definição genética de uma família de grande participação, há muito tempo. Desde meu trisavô, que foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador, até o meu bisavô, que foi o sujeito que fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, não marxista, no dia seguinte da proclamação da República, baseado na ideia dos fabianos, dos socialistas utópicos russos, europeus, mas sempre com um lado muito claro de viabilizar a evolução da sociedade no sentido da fraternidade, do amor e da igualdade. Eu não podia sair diferente disso, e desde menino me dedico a esse processo político com o desejo de transformar as coisas. Nessa caminhada eu me elegi deputado estadual, uma eleição belíssima em Curitiba, bem lá atrás. Depois fui prefeito de Curitiba, uma cidade importantíssima. Derrotei o famoso Jaime Lerner, que era o herói da direita brasileira, o menino dourado dos militares. Comecei a campanha com 3%, ele tinha 84%, mas eu, racionalmente, sem utilizar a degradação do adversário, acusações disso e daquilo, racionalmente colocando propostas e mostrando que ele estava errado, embora acertasse muita coisa, do ponto de vista do mobiliário urbano, da qualidade do centro da cidade, ele foi um prefeito muito bom. Ele tinha uma vivência no mundo, informação sobre o que faziam em outros países. Mas acabei ganhando a eleição racionalmente e fiz uma administração popular, e essa administração me alavancou, me impulsionou para ser candidato ao governo do estado. Fui governador por 3 vezes, fui senador por 2 vezes e acabei perdendo uma reeleição agora nesse tsunami do Bolsonaro. O Ibope, nas vésperas, dizia que eu tinha 39%, os meus adversários, o que tinha mais era o Beto Richa, que tinha 17%, e o nosso track, a nossa pesquisa interna, me dava de 42% a 45%. No dia da eleição eu perdi. Por quê? Não vou procurar justificativas, aconteceu comigo, com muita gente.
os fake news, a utilização do WhatsApp e aquele momento terrível da criminalização da política de uma maneira geral. Mas eu saí do governo do Estado, 84%, 87% de aprovação. Por isso, eu sucessivamente me elegi senador, governador outra vez. Mas não é aí que eu quero chegar. Os partidos políticos têm que entender que essa história de renovação pela juventude de certa forma, é uma tapiação. A juventude tem um espaço enorme quando os partidos políticos desaparecem na luta estudantil e tudo mais. O importante é o rejuvenescimento das ideias e das propostas. E, ao invés, por exemplo, de partidos como o PT estarem falando em jovens na política, jovens desideologizados, sem visão filosófica, sem vivência, que poderão ser grandes administradores no futuro, mas que têm que passar por um processo de formação, não é? Como a gente, na escola, nós entramos no primário e vamos subindo de graduação em graduação até podemos ter acesso a um curso universitário ou não, mas na vida também nós vamos aprendendo muita coisa. O rejuvenescimento das ideias. Eu apoiei o Lula várias vezes. Eu tenho uma profunda admiração pelo Lula. Idolatria não. O lulismo não é um credo para mim. Eu não sou crente. Se é um credo, eu não sou devoto disso tudo. Mas tenho que respeitar o Lula pelo que ele fez, pela trajetória de vida, de onde ele saiu, aonde chegou. É um sujeito simplesmente extraordinário. E por outro lado, não há dúvida alguma que ele foi imolado pelo processo judiciário a serviço do domínio do capital, dos muito ricos, da geopolítica norte-americana, pelo judiciário brasileiro, ou pelo menos por uma parte dele. Eu não acredito que o judiciário seja inteiro assim, mas quem não participou desse processo calou e se acovardou corporativamente, achando que estavam assumindo um papel de protagonista extraordinário na República. E o resultado disso foi que eles não estavam combatendo a corrupção. Corrupção que existia no Brasil, que tinha que ser combatida de alguma maneira, e que tem ainda hoje, porque hoje é muito maior, né? Vender a Petrobras é muito mais sério do que desviar um dinheiro da construção de uma plataforma submarina. É o que está acontecendo hoje com Guedes, com essa gente e tudo mais. Mas lá atrás também não era muito diferente. É claro que tinha a empatia social do Lula com o povo brasileiro, os marginalizados, os trabalhadores, mas tinha o Meirelles, tinha o Joaquim Levy, tinha o Nelson Barbosa, que se assemelham muito, minha gente. Perdão, os petistas que me acompanham, se assemelham muito ao Guedes. É como se fossem comparar o Rubinho Barrichello com o Schumacher. Correm na mesma pista, mas o Schumacher anda mais rápido. O Guedes é mais doido, está mais comprometido com isso. Mas o que eles vinham fazendo lá atrás é mais ou menos a mesma coisa que fazem agora, com mais velocidade. Então o que eu acho é que precisávamos mudar a visão programática do partido. Nós não precisamos, nesse momento, de partidos políticos disputando o poder. Eu vi um vice-presidente do PT dizer outro dia, se o partido não estiver disputando cargos, ele não existe. Existe para quê? O companheiro deve existir para modificar o processo civilizatório que foi interrompido. Deve existir para fazer com que as instituições evoluam. Não é uma busca de cargos o objetivo de um partido político, é de mudança, é de idealismo. Então, eu proponho que se referenciem hoje com as posições do Papa Francisco e a sua posição duríssima contra o domínio do capital financeiro, capital vadio, capital que não produz rigorosamente nada no mundo, dominando países, geopolítica norte-americana, o capital financeiro, o poder dos banqueiros e o aviltamento do trabalho, a semi-escravização do povo, esta ideia que floresce há muito tempo de um banco central único no Brasil, um governo único, Estados Unidos, xerife do mundo. Não, não é assim. Temos que pensar na nossa gente. E nós precisávamos de um projeto nacional transitório. Por que eu digo transitório?
Porque a política tem que ser pensada, renovada, ela pode ser modificada a cada momento, experimentada. Nós temos que dar uma olhada no que aconteceu no mundo nos últimos anos. Como é que foi a recuperação da Alemanha com Horace Greeley e Armand Schacht? Como é que foi a recuperação dos Estados Unidos? A Alemanha com a nova política alemã, os Estados Unidos com o New Deal, o novo pacto, com Franklin Delano Roosevelt, as ideias do Keynes, que se suportaram em certa medida nas ideias da recuperação da Alemanha. O que é que funcionou? Funcionou investimentos públicos pesados, funcionou a redução da carga horária, aumento dos salários, para restabelecer o ciclo virtuoso do desenvolvimento e a possibilidade da economia funcionar porque tem compradores, tem gente com dinheiro. Foi assim que os Estados Unidos saiu da crise. Não, depois entrou na guerra, um grande esforço, todo mundo se jogou na cabeça, mas nós temos exemplos de como a China se transformou hoje na potência econômica que é. Vocês sabem que em 1980, militares no poder, a China, a Malásia, os famosos tigres europeus, Coreia do Sul, China, Tailândia e Malásia, não produziam nem perto da produção industrial do Brasil, e que hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem, nós paramos, nos ancoramos na Guerra Fria, na submissão aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, dos bancos, do capital que acumula cada vez mais poder. Nós temos que sair disso. Então nós precisamos de um projeto que o Brasil possa recuperar a soberania. Nós precisamos tomar de volta as empresas públicas. 80% do petróleo do mundo é gerido por empresas estatais. Aqui estão entregando tudo como se fôssemos a casa da mãe Joana. O Estado tem que tomar conta disso de novo, porque o petróleo, por muito tempo ainda, vai ser o instrumento que nós temos, que o mundo tem, para financiar o desenvolvimento de países mais pobres. Nós temos que retomar a soberania nacional e recuperar empresas estratégicas indispensáveis para o desenvolvimento do país. Tem que acabar com essa história de vender Eletrobras, de privatizar a água, essa estupidez absoluta, como se isso fosse um bem de mercado. Parêntese. Aqui no Paraná nós tínhamos a melhor empresa de saneamento do Brasil, a nossa Sanepar. Eu fui governador 3 vezes, mas não fui eu que construí a Sanepar. Eu apoiei. Eu rompi contratos feitos na época do Jaime Lerner que doavam a empresa à iniciativa privada, um tal de consórcio dominó. Mas eles venderam as ações da Sanepar. Então a Sanepar hoje, ela não serve mais ao saneamento do Paraná, à melhoria da saúde pública do nosso estado. Ela serve para bonificar, aumentar o lucro dos acionistas. Como é que ela faz isso? Ela para de investir e aumenta a tarifa para que os acionistas tenham dividendos maiores em função da paralisação e da suspensão da finalidade de interesse público da empresa. É uma coisa simplesmente absurda. Nós não temos no Paraná, por exemplo, mais praticamente nada de ações ordinárias. Parece que temos 3 ações ordinárias. Mas eu, quando estive no governo, bom que a gente lembre disso, eu, quando estive no governo, em que os municípios renovavam o acordo com a Sanepar, que a Sanepar é pública e é estadual. Foi uma ideia genial do governo militar, que se traduz no subsídio cruzado. Uma cidade como Curitiba tem muitos consumidores, ela tem escala. Então ela pode ter o saneamento básico e a água com um preço baixo em função do número de consumidores do serviço. E mesmo assim ela tem um bom lucro. E este lucro é utilizado para investir em municípios ainda muito pequenos e sem escala, mas que precisam do saneamento básico, da garantia da saúde pública. Subsídio cruzado no estado inteiro. E já na privatização é coisa diferente. Eles aumentam o lucro, diminuindo o investimento e aumentando a tarifa, para remunerar a ação.
A empresa pública, ao invés de remuneração, ela investe no Estado, ela melhora o serviço, ela melhora a qualidade. Então vocês veem que tipo de estupidez é a privatização de serviços públicos, que são, por obrigação, pela sua própria natureza, monopolistas. Então, nós precisamos, no entanto, voltando ao início da minha conversa, o que, aliás, me levou a ligar a internet agora, o Facebook, e conversar com vocês, nós precisamos ter um projeto nacional nesse momento, de transitório. Transitório porque ele não pode contemplar o radicalismo que eu gostaria, né? Ser radical é ir à raiz das coisas, viabilizar a verdadeira mudança. Mas ele precisa ser sustentável. Ele não pode pecar pelo exagero, porque ele pode ser derrubado depois com uma desorganização da economia, e não pode ser extremista do ponto da covardia, de querer uma frente ampla, um acordo para tirar, por exemplo, o governo do Bolsonaro, mas deixar os financiadores do Bolsonaro, os que viabilizaram essa brutalidade que é este governo entreguista, vinculando os Estados Unidos e tudo mais. 97, o Mangabeira Unger, que é um dos preceptores do meu amigo Ciro Gomes, que tem indiscutivelmente qualidades e defeitos, como eu e como vocês estão me assistindo, propôs que o Brasil fosse anexado aos Estados Unidos, como Porto Rico, e perdesse até a sua moeda. Para que moeda? Vamos utilizar o dólar. O dólar era mais forte depois do Tratado de Bruxelas, lá atrás e tal. Não tem cabimento isso. Nós temos um processo civilizatório em construção, nós somos um país, nós temos que lastrear o nosso desenvolvimento civilizatório na fraternidade, na solidariedade, com o nosso povo fundamentalmente e com o mundo inteiro. Nós temos que ter independência. Nós não podemos nos subordinar aos interesses geopolíticos dos donos do dinheiro nos Estados Unidos, mas muito menos vamos nos subordinar à aliança da China com a Rússia. Nós temos que ter um projeto próprio. Nós temos que conviver com esses países, esses modelos todos, aprender alguma coisa. E este projeto tem que respeitar o trabalho, gerar emprego, democratizar as comunicações. Eu estou conversando com vocês aqui. Liguei o meu iPadzinho, acendi uma luz aqui atrás, e eu estou vendo ali em cima que estou com 159 pessoas. Olha, minha gente, isso é nada. Qualquer rede de televisão, de rádio, tem milhões de pessoas. Nós temos que ter uma comunicação aberta para o Brasil poder dialogar. Não estou dizendo a vocês que eu sou dono da verdade, não. Mas eu tenho alguma experiência. Eu lembro que a minha avó dizia: Roberto, você sabe por que o diabo é esperto? E eu dizia: mas por que, vovó? Ele diz: porque ele é velho, não porque ele é diabo. Porque ele viveu muita coisa, ele tem experiência. Então eu estou tentando contribuir, passar para vocês a minha experiência de vida e a minha vivência política. Os partidos têm que acabar com essa frescura de quererem ser os dominantes absolutos dos cargos, principalmente nesse momento que o Brasil está em crise. Um projeto nacional, com a unidade de todos, restabelecendo a soberania do país, a democracia, a valorização do trabalho, fundamentalmente, e a criação de empregos, 4 ou 5 pontos. E esse governo transitório estaria abrindo espaço, principalmente o espaço democrático das comunicações, para que então os partidos políticos apresentassem as suas propostas de economia, de organização administrativa do país, da posição do Brasil no concerto das nações, urdidas nos seus quadros, que seriam submetidas ao voto popular continuado, ao escrutínio do voto popular. E assim nós retomaríamos o processo civilizatório. É uma coisa absurda que de repente a gente esteja na mão do Bolsonaro, que é um animador do picadeiro desse circo que transformaram o Brasil, que sejamos conduzidos brutalmente pela Globo, que tem uma audiência brutal. Nós melhoramos um pouquinho a nossa aqui, mas continua muito pequena. Nós precisamos ter um projeto transitório de redemocratização, de valorização do trabalho, de conquista
da soberania do país. Não me venha com essa conversa pífia de não, nós temos que pôr mulheres na política. As mulheres são um número maior, até, parece a mim, que os homens no Brasil. Então deviam ter uma participação igual, mas tem que ter uma participação politizada, ideologizada, tem que saber o que dizem. E esse combate da Globo, da geopolítica americana, na desmoralização da nossa política, levou a cargos públicos um bando de nécios, de bobalhões completos, a dizer bobagem. Intriguistas, dizem o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, mas não, estão entregando o Brasil, entregando a Petrobras, entregando a eletricidade. E aqui no Paraná, nós pusemos o Ratinho no governo do estado, ele não tem ideia do que está fazendo, minha gente. Isso deve acontecer em outros estados também. Folcloricamente, algumas figuras chegaram ao poder municipal, ao poder estadual, sem saber o que fazer. Daí ficam na mão de quem sabe, são os grupos organizados de interesses econômicos. Minha gente, vamos ver se conseguimos, com esse ar fresco que surgiu da campanha municipal no Brasil. Eu vejo assim, porque eu vi muita gente se organizando, intelectuais, artistas fazendo manifestos e tal. Não conseguimos o sucesso que queríamos eleitoralmente, mas do ponto de vista da estruturação de quadros políticos inteligentes, nós avançamos extraordinariamente. Eu estou animado com isso, mas era preciso que isso se transformasse numa frente única, programática, com 5, 6 pontos, e lançaríamos que candidato? Quem conseguisse comunicar melhor, quem tiver melhor na possibilidade eleitoral, mas todos juntos, para devolver o Brasil à democracia, reconquistar a soberania, valorizar o trabalho. Eu não vou dizer a vocês que eu sou a favor da volta completa da CLT brasileira, da aposentadoria. Elas eram muito ruins. Eu comecei a minha vida como um pequeno agricultor, depois fui advogado trabalhista no começo. Eu sei o que é isso, uma bagunça, as corporações conseguindo direitos e tal, e isso já não funcionava mais. Mas vejam bem, não mudaram nada. Não mudaram nada. Mudaram foi o salário dos militares para cima. O Ciro diz todo dia aí que o déficit dos militares na Previdência é de 135 mil por pessoa ano. Agora, de um trabalhador comum que trabalha para a iniciativa privada, é R$ 1.200. Continuam os privilégios de parlamentares, de juízes, de carreiras do Estado, de militares. Isso está errado. Mas o fundamental é tirar o país da mão da especulação financeira, do cassino da Bolsa, dos que ganham dinheiro e multiplicam o seu poder econômico sem produzir nada, sem dar um emprego. O capital vadio, o capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, uma peça de vestuário, mas vive do seu próprio giro, inclusive ilícita e corruptamente, fazendo empréstimos a estados com juros absurdos. Mas veja, eu estava lá no Congresso como senador e nós conseguimos votar a auditoria da dívida pública brasileira, para ver quem é que manipula isso, quem é que sobe preço, o que acontece. A Dilma vetou isso, minha gente. A Dilma vetou isso. Então, companheiros, por exemplo, do PT, vocês têm que pensar em eliminar. É um acordo com Meirelles, com Nelson Barbosa, com Joaquim Levy, que coloca o dinheiro e os donos do dinheiro acima da sociedade. Nós precisamos de um projeto de retomada do desenvolvimento econômico. Nós temos que prestigiar as nossas empresas. Nós temos que desenvolver o progresso continuado da ciência e da tecnologia no Brasil. Não é impossível isso, é fácil. Os militares fizeram isso. Eu, na minha juventude, me opus ferozmente à ditadura militar. É insuportável uma ditadura, de militar ou não. Mas o Geisel, que era um autoritário, ele tinha um coração nacional.
ele prestigiou a Petrobras, ele apoiou a Vale do Rio Doce, ele criou a Escola de Engenharia do Exército, como ressurgiu a engenharia brasileira. Agora não. Nós estamos aí com militares se propondo a entregar o Brasil de forma completa ao interesse de outros países. Não tem cabimento isso. Parece que eles querem ser incorporados ao exército norte-americano. Como o quê? Garçons, copistas, lavadores de copo, baristas, qualquer coisa serve para eles? Não tem mais o orgulho de ser brasileiro? Como tinham, repito, como tinham alguns militares da época da ditadura. Eram patriotas. E eram lutadores pelo Brasil. Autoritários, errados, fascistas. Porque eram nacionalistas. Hoje, nós não temos fascistas no Brasil, não temos entreguistas. Porque o fascismo é nacional. É nacionalista também. Então, a oportunidade que se nos apresenta é de conseguirmos trabalhar para mudar o quadro político no Brasil através de um processo que não se submeta à vaidade de alguns que querem ser presidentes da República, querem ser titulares de cargos importantes, mas que antes de tudo entendam que nós temos que passar por uma transição, restabelecimento da democracia, da soberania, da valorização do trabalho, da criação de empregos, avanço da ciência e da tecnologia. E daí os partidos nesse espaço democrático reconquistado, a moda de como o gênio da raça, o Guerreiro Ramos, propõe, vamos começar não anarquizando tudo de uma forma insustentável, mas vamos começar a discutir com o povo brasileiro, através dos partidos políticos, a possibilidade da democratização. Agora, política de gênero, política de identidade, meu Deus, não é o que vai mobilizar 70%, 80% da população brasileira para uma abertura e para a retomada do processo civilizatório. É claro que isso é importante, mas é tão importante que tem avançado muito. É fundamental na história do país que esses movimentos se manifestem, mas eles não podem ser o eixo básico da mudança no Brasil. Erros foram cometidos. Aos nossos erros chamemos de experiência. Mas o que eu vejo é que, apesar desse ar fresco que me parece surgir das eleições municipais, nós temos gente sonhando com a Revolução de 68. Os jovens devem tomar conta dos partidos, ideias novas, concretas, experimentadas. Se faz a mudança com experiência, com comparação, com reflexão. Eu tenho a impressão que eles não querem mais partidos, eles querem fazer um clube esportivo. Então daí, em vez de termos um departamento da mulher, que eu acho que tem que ter, não pode ser a política global do partido, superando as necessidades das modificações da economia. Eles pretendem ter um departamento de futebol, um de basquete, um de cricket, a moda inglesa, né? De remo. É absolutamente ridículo isso. Proposta curta para um governo de transição para a democracia. Uma proposta que não exagere pelo excesso e, portanto, não seja sustentável, mas que não exagere pela covardia. Eu vi esses dias, minha gente, o Haddad e o Ciro Gomes, pelo menos foi o que a imprensa disse, que eu vi na internet, procurando o Hulk. O Hulk, nós vamos fazer uma parceria com o Hulk pela democratização de frente ampla. O que eles querem com o Hulk? O Hulk tem um programa na Globo que ele sorteia eletrodomésticos nas periferias das cidades. Eu amanhã vou acordar vendo o Flávio Dino, o Ciro Gomes e o Haddad entregando batedeira e torradeira nas periferias, nas famílias mais pobres, sorteadas no programa do Hulk. Eu acho isso ridículo, eu acho um absurdo. Vamos fazer um esforço pelo Brasil. Não se trata de partido nesse momento. Se trata de uma frente nacional a favor da democratização, da valorização do trabalho, da soberania. Você não vê mais um candidato a presidente da República dizer
que apoia, por exemplo, um referendo revogatório para anular essas vendas absurdas de patrimônio público, doações de patrimônio público. E no meio disso ainda continuam os adoradores do Sérgio Moro, que agora assumiu uma diretoria de uma empresa contratada pela Odebrecht e pela OAS. Tudo por dinheiro, minha gente. Uns, mais à esquerda, querem entregar a torradeira e a batedeira do Huck, sorteada na Rede Globo. Os outros querem menos. Querem ser contratados pela Odebrecht e pela OAS, a firma que eles acusaram de corromper a política brasileira há muitos anos. E agora o Lula. O Lula foi atropelado pelo processo judicial. Conheço bem o Lula. Gosto do Lula. Conheço as qualidades do Lula e os seus defeitos. Mas no ponto de vista dos processos a que ele foi submetido, ele foi massacrado por uma justiça extremamente parcial em benefício da entrega do Brasil, da quebra da soberania. A corrupção continua, e mais pesada ainda, na família do presidente, no governo, nas privatizações, em tudo. Mas, porém, todavia, contudo, nós vemos que ainda existem adoradores do Sérgio Moro e dessa bobajada toda. Vamos pôr um fim nisso. Eu queria bater um papo com vocês. Vou apreciar muito dar uma olhada com atenção a opinião que vocês colocaram aqui no Facebook. Eu agora, com mais tempo e mais calma, estou vendo aqui a Elza Perrella, a Rita Miller, me dizendo que concorda. O Domingos Correia, você tem razão. Brasil soberano, progressista, com direito das mulheres, das minorias e tudo mais. Por quê? Porque na época da Revolução Russa, a Europa, morrendo de medo do comunismo, passou a fazer concessões aos movimentos populares e aos partidos. E aí surgiu a social-democracia. Mas a Rússia aluiu, Gorbachev, Glasnost, Perestroika, de gelo e reconstrução, e eles resolveram retomar tudo. Retomar os direitos que eles tinham sobre o povo como verdadeiros senhores feudais sobre a população. E isso veio para o Brasil também. Nós não nascemos para sermos escravos de ninguém, mas estamos dispostos como brasileiros a continuar a construção do nosso processo civilizatório, com democracia, com clareza e com fraternidade. Se inspire na posição econômica do Papa Francisco. Minha gente, valeu, um abração a vocês e até uma outra oportunidade.